Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, a primeira edição desta semana e onde eu terei a honra de poder eternizar uma bonita história na área da advocacia, não só de Belo Horizonte, mas também de Governador Valadares e região, enfim. Mas antes, claro, tenho que agradecer a todos vocês que acompanharam todos os incríveis episódios que aconteceram na última semana. Todo dia teve um episódio novo para você e fico muito feliz com todos os recados e agradecimentos que eu tenho recebido nas minhas redes sociais. Bom, como eu disse, hoje tenho a honra de poder entrevistar e eternizar a história da advogada doutora Fernanda Cabral, que me dá a honra da sua presença em magnitude e grandeza aqui no Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Doutora Fernanda, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber aqui, principalmente por se tratar de um reencontro, né? Sim. Estudamos juntos lá no Colégio Imaculada Conceição e depois, agora, de 16, 17 anos, estamos aqui juntos para poder bater esse papo. Seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Eu queria que agradecer mesmo o convite de estar aqui. Estou muito lisonjeada mesmo de estar aqui. E é melhor a gente não falar quanto tempo tem. É verdade, vai entregar nossa idade, né? Estamos perto dos 30. É, melhor não falar. Fernanda, eu costumo dizer que depois da pandemia, o debate sobre saúde mental, ele se tornou algo muito mais corriqueiro e completamente ficou em voga, no sentido de... Na nossa época do Imaculada, por exemplo, eu não me recordo da gente ouvir. É lógico que às vezes poderia ter sido dito, mas assim, eu não me recordo da gente poder falar de depressão, ansiedade, saúde mental. Era algo muito distante. Teve que vir a pandemia para poder chegar esse debate na mesa das famílias, nas rodas de amigos, em barzinhos, restaurantes. Hoje em dia é muito comum. Às vezes você pode puxar pela sua memória, numa mesa de conversa com as suas amigas, um barzinho lá em Belo Horizonte, uma das amigas perguntar para a outra: e aí, amigo, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Tá tudo bem? Depois de algum acontecimento ou assim, do nada, sem nenhuma pretensão. Em suma, hoje em dia se debate muito mais a saúde mental, diferentemente do que acontecia na época dos nossos pais, por exemplo. Antes era frescura, né? Exatamente. Feita essa pequena introdução, como é que você tá? Como é que tem sido este ano de 2024? Tudo tranquilo? Tudo certo? Foi um ano bastante desafiador, mas eu acho que foi um ano muito bom também. Vieram muitas dificuldades, né? Em muitos momentos eu questionei muito. Mas assim, hoje, chegando no final, né, dezembro, eu vejo que eu não mudaria nada do que eu passei esse ano. Eu acho que tudo foi necessário para estar onde eu tô hoje. Que legal, que legal. Um ano desafiador, mas com batalhas vencidas. E muita resiliência. Exatamente. Muita. Como é que era? Eu lembro, mas eu quero que você fale. Como é que era a Fernanda Cabral nos tempos de Colégio Imaculada Conceição? Era uma menina quietinha, né? Sim, eu lembro, isso é verdade. Eu sempre fui quieta. Estudiosa. Mas isso é verdade mesmo? Sempre fui. Vou perguntar pra sua mãe depois. Pode perguntar. Mas eu sempre fui quietinha, estudiosa, com minhas amizades ali. Era uma criança tranquila. Como eu costumo falar, o tempo de escola, independentemente da geração que a pessoa possa pertencer, normalmente, é claro que existem exceções, mas normalmente é o tempo mais gostoso da vida de qualquer pessoa. Porque a gente não tem nenhuma responsabilidade, a vida é muito leve, muito tranquila, Sim. Tudo lindo, maravilhoso. E o tempo de escola, ele carrega consigo muitas lembranças e memórias. Quando você passa, nas vezes em que você está em Valadares, quando você passa em frente ao Colégio Imaculada, por exemplo, qual que é a grande lembrança que vem na sua cabeça? Aquele tipo de lembrança que você passou em frente... automaticamente vem essa lembrança na sua cabeça na hora. Eu fico muito nostálgica. Eu fico lembrando da gente brincando ali no ginásio, Sim. sabe? No recreio. Noite do pijama. Era muito bom. Exato. E é importante falar, né? Porque a gente passou por muitas fases lá, né? Exato. A gente começou de um lado da escola, depois Exato. A gente foi pro outro. E é engraçado porque quando a gente é muito criança, tipo segundo período, que foi quando eu comecei lá. Aí vi os adultos ali da segunda série, que achavam que era adulto já. E era outro portão. Sim. E a gente ficava tipo assim, nossa, será que um dia vai chegar Exato. Lá? Então, eu tenho muito essa lembrança da gente no ginásio, educação física. Eu gostei muito de estudar lá. E eu acho que foi muito, muito interessante, né? Pros valores que a gente cria. Sim. Então, eu acho que foi muito importante, de verdade. Eu costumo até falar que...
Imaculada, das escolas particulares, até porque são as mais antigas de Valadares, mas Imaculada e Colégio Ibituruna, eles têm algo muito marcante que é uma sensação de pertencimento e gratidão que acaba percorrendo a vida de quem estudou lá por completo. Com certeza, com certeza. Você, com certeza, com os seus planos futuros, se porventura você vier morar aqui em Valadares, quando você tiver seus filhos, tenho certeza que você vai fazer questão de que eles possam estudar no Colégio Imaculada. Com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso. Aí, viu? Realmente é algo que tem uma sensação e passa um sentimento de pertencimento. E eu acho que a gente se identifica, né? Com a forma como a gente é educado lá, a forma Exatamente. como... As minhas professoras, né? Até hoje eu tenho no Instagram. Eu lembro o nome de todos os professores. Sim, eu também. E, tipo assim, é muito engraçado, porque tem tanto tempo e a gente acha que elas nunca vão lembrar da gente. Aí, um dia desses, teve uma comentando a minha foto. Fiquei Qual assim, das? gente, Me fala o nome, professor. já teve a Fá, já teve a Zélia. Sim, Fabiana. Sim. Comentando, eu fiquei, gente, ela lembra de mim. Legal demais. O direito que te escolheu ou você que escolheu o direito para sua vida? Não, na verdade, eu acho que fui eu que escolhi. Assim, não tem nenhuma história romantizada, assim, pra falar, não, tem que ser direito. Eu realmente sempre tive dúvidas, né, assim, no terceiro ano e tal. Fui com medo, sem saber se era isso que eu queria mesmo. Sim. E, às vezes, se você me perguntasse isso há uns, sei lá, um ano atrás, eu falaria que teria dúvidas até aquele momento. Mas hoje eu tenho plena certeza, assim, eu acho que eu fiz a escolha certa. Eu tive a sorte, né, de escolher a profissão que realmente é o que eu quero pra minha vida. E hoje eu tenho a plena certeza disso. Que legal. E é interessante notar que na sua vida, e olha como é que a gente passa por fases de amadurecimento. Como você mesmo fez questão de citar, nos seus tempos de Imaculada, você era bem quietinha, na sua, tímida, e veio a vida já adulta a partir do momento em que você entrou na faculdade e você foi parar em Diamantina. Foi. Um outro mundo, uma cidade muito acolhedora, histórica para o nosso estado e para o Brasil. Mas você não se via mais a Fernanda, que morava na Avenida Veneza, no Grande Chiesa, que estudava no Colégio Imaculada, com todos os seus amigos, com todas as suas amigas, e se viu em uma outra cidade, num contexto totalmente diferente, num curso de faculdade, onde eu quero chegar. E gostaria de te indagar. Como o período de faculdade, não só a faculdade em si, mas todo o contexto que você estava inserida, te ajudou a te transformar e a reforçar valores e te transformar como mulher? Eu acho que, assim, eu era uma Fernanda, e aí, a partir do momento que eu passei na faculdade, que eu tive que morar fora, né? Sim. Que eu tive essa experiência, porque, né, criada em casa, tal, com vó, né? Menina de vó. Menina de vó. Então, assim, com 17 anos eu fui, eu quis ir mesmo. Nunca tive obrigação, você tem que ir, não. Eu quis ir, e eu gosto de desafio. E eu, tipo, a partir do momento que eu tava no terceiro ano, que eu decidi, pra mim nunca foi opção continuar do jeito que eu vivia, Sim. entendeu? Então, assim, era um desafio que eu queria viver. E foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Eu falo que eu criei uma família em Diamantina, né? Eu tenho meus amigos que são realmente minha família. Porque eram quem tava lá comigo, né? Que legal. Assim, e quando você mora sozinha, assim, com 17 anos, você é muito nova, muito imatura. Eu tive muitos desafios, né? Sofri muito em muitos momentos. Mas, assim, né? 5 anos morando lá. E hoje eu vejo que foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Tenho muita saudade, mas também acho que é fase, né? Foi a fase da faculdade. Sim. Foi uma fase em que eu amadureci. E que se eu não tivesse passado por isso, às vezes hoje eu não estaria onde eu estou hoje, entendeu? Então, assim, eu aprendi a ser mais resiliente, aprendi a ter mais maturidade, a tomar mais decisões, né? A ver o que eu quero da minha vida. Sim. Então, assim, foi um período muito necessário pra mim. E que, assim, foi realmente a melhor época da minha vida. Que legal, que legal. Em relação à faculdade de Direito em si, e para quem é leigo, para quem não é da área, sempre tem na cabeça, eu posso falar por mim, que é um curso, assim, se você não se entregar de corpo e alma, você não vai... Às vezes você pode até formar, mas na profissão você não vai obter sucesso. Como é que foi o curso de Direito para você e qual o papel fundamental da faculdade na Fernanda Cabral dos tempos atuais? Eu acho assim, né, hoje... Como profissional, eu acho que se você não se der o melhor de tudo, se você não der tudo de si Sim. para o que você for fazer, independente se é faculdade, se é trabalho, você nunca vai ser bom o suficiente, entendeu? Assim, independente da profissão. Claro. Porque, claro, existem diferentes tipos de responsabilidades dentro de cada profissão. Mas, assim, até mesmo aquela que às vezes não é tão responsável pela vida do outro, sei lá. Sim.
ainda assim você tem que fazer aquilo de todo o seu coração, dar o melhor de si, porque é o que você faz, entendeu? Então, eu sempre fui uma pessoa estudiosa, mas assim, eu consegui viver os dois mundos na faculdade. Eu aproveitei muito, né? Nunca deixei de sair. Eu realmente aproveitei o que eu tinha pra aproveitar naquela fase, mas nunca deixei de lado os estudos. Então, sempre fui uma aluna boa na faculdade. Então, e isso é como profissional também, né? Exato. Você disse anteriormente, uma das suas explanações, que se eu te perguntasse se você era feliz ou realizada no direito, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, você responderia diferentemente do que você respondeu hoje. Por quê? E quando ou qual foi o acontecimento que ocorreu que fez você virar a chave e se tornar totalmente realizada pelo direito e pela advocacia no geral? Então, assim, na faculdade, eu nunca tive a certeza, eu tô no lugar certo. Não, realmente eu gostava do curso, mas tinha muito aquilo de, eu sou de humanas, vou pro direito e sou de matemática, vou pra engenharia, era sempre isso. E eu nunca fui da matemática, sempre fui direito, sempre fui da humanas, então, tipo assim, isso que me puxou pro direito também. Então, assim, eu nunca tive aquela sensação de, não, eu tô no lugar certo, eu amo isso aqui, estudar isso aqui, eu quero me ver no futuro. Não, aí a partir do momento que eu comecei a fazer estágio, eu consegui me identificar mais com o que eu vivia lá, né? E eu tive a sorte que eu, né, sou eternamente grata pelos advogados que eu trabalhei no estágio lá que eu fiz. E eles me mostraram que é realmente advocacia. Porque uma coisa é a faculdade, outra coisa é o que você aprende na prática, né? Totalmente diferente. E aí, depois formei, né? Aí hoje já tenho 5 anos de formada. E eu acho que toda profissão que a gente tiver, a gente vai ter um período ali de dúvidas, de incerteza, se é isso mesmo, porque querendo ou não, eu com 17 anos, a gente toma uma decisão muito nova, muito imatura. E se não foi isso que eu quero? Por que eu não pensei em outras possibilidades, né? E aí eu tava realmente saturada nas áreas que eu mexia. Não era infeliz, não diria infeliz, mas assim, realmente eu não via propósito naquilo que eu tava fazendo, né? Claro que assim, eu dava o que eu dava de melhor, né, que eu podia. Mas também, sabe aquela coisa que você faz? Rotina? Faço porque tem que fazer? Então, eu era essa pessoa. E aí, cheguei a surtar, né, um momento. Obviamente, eu realmente cheguei à decisão de que não era pra mim e tal, que eu não queria isso, por que eu escolhi essa profissão? Porque eu queria alguma coisa que me desse realmente aquele ânimo, aquela coisa, tipo, eu amo fazer isso, é isso que eu quero fazer. E aí, né, obviamente não foi tão rápido, mas aí eu tive um período de outras experiências, né? E aí eu vi que realmente eu amava ser advogada. Doida, né? Tanto que eu mandava pras minhas amigas, tipo assim, então, não se assuste. Mas eu realmente gosto de ser advogada e hoje, como autônoma, eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz. São muitos desafios. Muitos desafios. Mas assim, eu não tenho nenhum arrependimento, de verdade. Hoje você é um agente muito importante na vida de muitas pessoas que se encontram e se deparam com problemas com questão de voo, com questão de companhia aérea. De onde veio a ideia de poder se inserir nesse subgênero do direito? Então, como eu te falei, quando eu fazia estágio, eu me identificava muito com os advogados de lá. E uma coisa que me marcou foi que a primeira petição inicial que eu precisei fazer lá era realmente de um caso de, se eu não me engano, era cancelamento de voo. E que eu fiquei muito indignada com o acontecimento, né? Eu lembro que tinha uma criança e tal, e eu ficava, gente, como que isso pode acontecer? Uma criança que queria sentar no banco. Não era essa. Brincadeira. Não era essa. E ali eu fiquei indignada. E assim, depois disso, trabalhei em outros escritórios e eu sempre lidava com essa área, porque é uma área muito comum, né? Que muita gente mexe. Só que, na minha cabeça, nunca passou assim, tipo, e se eu trabalhar só nessa área? Porque, querendo ou não, existem outras áreas mais convencionais, né? Tipo, direito civil, direito criminal, assim. Não é todo mundo que segue a área do consumidor, mas especificamente essa área. E até porque quando a gente tá ali, né, fazendo o nosso nome, a gente abarca muita coisa, né? Encostei aqui. Fique à vontade, por favor. A gente vai, né, abrange muita coisa. E aí, tipo assim, nunca foi uma coisa que passou na minha cabeça, e se eu trabalhasse só nessa área? Não. Aí a vida foi acontecendo, fui trabalhando em escritórios em Belo Horizonte, fui lidando muito com essa área. E sabe aquela coisa? Eu gosto de mexer nessa área, eu realmente fico feliz. É uma coisa que me dá prazer, sabe? Eu realmente me identificava ali com o que eu tava fazendo. E aí surgiu, tipo, de querer mesmo arriscar. Falar assim, se já teve gente que deu certo, por que eu não posso dar? Exato. Então, se é uma área que eu me identifico, e assim, não é
porque, como eu te falei, eu tive um surto, né, de questão de questionamentos, é isso mesmo que eu quero. Porque o direito tem muitas áreas, né, muito amplo, e assim, tem coisas muito burocráticas, tem coisas muito demoradas, e isso aí me tirava do sério, sabe? Eu ficava realmente muito irritada, porque não dependia da gente. A gente se sente muito impotente em certas formas. E essa área, ela não é tão burocrática, ela não é tão demorada. Claro, cada processo é um processo. Não significa que o processo da pessoa vai ser rápido, não. Mas assim, dentre as outras áreas que a gente vê, sei lá, um inventário, por exemplo. Uma ação, né, de voo vai muito mais rápido. Então, acaba que isso também me aproximou mais da área, sabe? Sim. E poder ajudar também as pessoas é muito comum, infelizmente, né? Não deveria ser, mas muita gente passa por problemas. Então, poder ajudar essas pessoas, né? Porque muita gente não sabe que tem direito. Então, assim, vir como essa forma de trazer esse conhecimento para as pessoas também é muito bom. Você acabou de falar que muitas pessoas não sabem que possuem vários direitos, independentemente do que sejam esses direitos. Logo te pergunto, o direito do consumidor, para quem mais precisa dele, no caso, nós consumidores, ele ainda é algo muito distante no sentido de nós mesmos não sabermos que temos uma gama gigantesca de direitos, só que às vezes, por ser algo distante, e até mesmo por uma falta de conhecimento, a pessoa ela não tem noção de que ela tem um direito que é dela, logo ela não usufrui. Onde eu quero chegar? É algo muito distante ainda dos próprios consumidores, muito. O direito do consumidor. Muito. Principalmente nessa área que eu tô, muita gente sabe, mas muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Acha que, esperei ali 4 horas, né? Triste, ruim, né? Vou perder, sei lá, uma reunião. Mas é a vida, né? E não é assim. Você perdeu uma reunião, você foi prejudicado, você pagou por aquele voo, entendeu? Então, assim, e isso me deixa um pouco indignada também. Claro, porque imagino. Eu vejo muito isso, que as pessoas, deixa pra lá, vai dar trabalho. Mas, tipo assim, querendo ou não, a companhia aérea, ela errou com você. Exato. Não pode ficar, ao meu ver, sabe? Claro. Eu, se for comigo, não pode ficar assim. Igual eu viajei agora, né? E aconteceu comigo. E na mesma hora eu tava logo lá. Com você. Eu tava lá no guichê. Azar deles. E na mesma hora eu consegui resolver. Mas por que eu resolvi? Porque eu sabia que eu tinha direito. Sim. No meu caso, ainda cheguei lá e não tinha ninguém no guichê. Se eu fosse uma pessoa leiga, eu poderia chegar lá e falar, não tem ninguém pra me ajudar, né? Deixa eu ir embora. Entendi. Só que não. Eu fiz questão, fiquei lá esperando até vir um funcionário e me ajudar. E aí, na hora mesmo, eu resolvi. No meu caso, foi mais simples, porque foi só a rodinha da minha mala que eles quebraram na hora de despachar. Mas, assim, eu poderia ter perdido a minha mala. Sim. Mas não ficou por isso, né? Eu recebi a minha indenização lá na hora mesmo. Então, assim, foi uma coisa muito rápida. E que, assim, só falta a pessoa saber que ela pode ter isso. Claro. Entendeu? Então, eu acho, assim, que é muito distante. Qual que é o principal tipo de problema em que, consequentemente, as pessoas mais recorrem a você ou a outros advogados que atuam nessa área, né? De ajudar o passageiro aéreo? Qual é o tipo de problema que mais tem acontecido? Acho que também são fases, né? São épocas. Por exemplo, agora estava acontecendo muita alteração indevida, né? Que é quando a companhia aérea, ali, com menos de 72 horas, ela muda seu voo. Esse mês de novembro foi assim, foi chocante. Mas cancelamento de voo tem muito. Eu acho que o principal é cancelamento. Cancelamento e atraso são os mais. Quando a pessoa se depara com um tipo de situação dessa, que vai atrapalhar a vida dela toda, profissional, pessoal, enfim, financeira, qual que é o passo a passo para ela poder conseguir resolver essa situação? Então, primeiro a questão de cancelamento, né? Vamos supor que a pessoa chega lá, vê que o voo tá cancelado. Chegou no aeroporto, viu. Aí já é uma surpresa, né? Porque você tinha... Ainda mais eu, sou toda metódica. Eu adoro coisas no horário. Então, se eu chego lá e vejo que tá errado, eu já fico estressada. Então, assim... primeira coisa é ir no guichê da companhia aérea, né? E solicitar o seu direito. Tá cancelado? Então, você pode pedir o quê? Uma realocação em algum outro voo mais próximo. Por exemplo, você compra de uma companhia aérea, mas se chegar lá, você vê que, por exemplo, da outra ali, da rival não, gente, da concorrente. Tem outro voo mais próximo, você pode pedir para ser realocado nesse voo. E muita gente não sabe disso. Porque a companhia aérea, ela não vai te colocar no do parceiro. Exato. Ela vai te enfiar no voo mais longe que tiver, né? A depender do tempo que você tá ali no aeroporto também, você pode solicitar assistência, por exemplo. 1 hora de atraso, tanto para cancelamento, que você ficou lá 1 hora esperando. Você pode solicitar facilidade de comunicação, como, por exemplo, acesso ao Wi-Fi. 2 horas, você pode solicitar alimentação, né, que muita gente não sabe. 4 horas, se for pernoite, você pode pedir hotel. E translado, que é tipo como se fosse Uber, né? Até ir de volta do hotel.
E mais de 4 horas, nesse caso, você ainda pode ver se você quer realmente viajar. Porque, por exemplo, tem gente que faz bate e volta pra reunião. Exato. E às vezes, se um voo atrasa 4 horas, a pessoa perdeu a reunião. Sim. E acaba, é o motivo dela de viajar, né? Então, pode escolher, às vezes, o reembolso integral, ou então remarcar para alguma outra data que melhor te atenda, ou então a realocação, né? Você vê ali que a outra companhia aérea tem ali no horário mais próximo, você pode pedir. Entendi. E em relação ao seu papel como uma advogada que atua nessa área, e todo advogado que se preze, ele convive com muitas histórias, com muitos relatos. E esses relatos possuem, às vezes, histórias muito tristes, mas através do trabalho de um advogado ou de um advogado, essa situação ou essa história que começou muito triste, ela termina de uma forma gloriosa na resolução desse problema. Uhum. Qual que foi a grande história que você, através do seu trabalho, conseguiu intervir e resolveu a situação de um cliente? Eu acho que foi um cliente que eu tive que ele já era idoso, né? E ele estava indo passar uns dias em Nova York. E um dia antes a companhia aérea alterou o voo dele, já tirando um dia da viagem. Ou seja, ela passou para um dia depois. Sim. E aí, né, chegou lá, ele achou que tinha que aceitar, né? Mas tudo bem, aceitou, porque ele não sabia dos direitos dele, então ele achou que tinha que aceitar. Aí tudo bem, chegou lá no aeroporto, infelizmente, um voo atrasou e fez com que ele perdesse a conexão. No que ele perdeu a conexão, ele só foi relocado para 24 horas depois. Então, assim, ele perdeu 2 dias de viagem. E aí, foi um processo muito rápido, né? Foi inclusive agora em novembro, e a gente já conseguiu a indenização dele. Que legal. Entendeu? Ele conseguiu um dinheiro ali como forma de dano moral. Claro que os reembolsos das despesas que ele teve também, e ele já conseguiu a indenização dele. As companhias aéreas, elas falham muito com nós consumidores? Demais. A pergunta é quando elas acertam. Tirei que ser ao contrário, né? Exatamente. Por isso que eu acho que é muito importante a gente saber o direito. Porque, assim, o que eu posso fazer pra... Não é que eu tô querendo vender o meu peixe, né? Assim, o que eu puder fazer pra ajudar o consumidor, igual eu já fiz, né? Me perguntaram, assim, se tiver coisa que de forma administrativa e sozinha a pessoa pode resolver, eu não tenho nenhum problema em ajudar. Porque eu acho que a pessoa tem que correr atrás do direito dela, entendeu? Então, não pode deixar por isso mesmo. Com certeza. Você disse em uma das suas primeiras explanações que durante algum tempo na sua vida como advogada já formada, não que você era infeliz, mas você não via propósito naquilo que você estava fazendo outrora. Mas tenho certeza que hoje você vê um propósito naquilo que você faz nos tempos atuais. Com certeza. Qual que é o propósito da Fernanda Cabral atuando dentro do direito do consumidor, principalmente no que tange resolvendo a vida do passageiro aéreo? Eu acho que é ajudar o outro. Poder mudar, de alguma forma, o que a pessoa passou. Sim. Porque ali ela tem uma visão de um transtorno, de um trauma que ela viveu ali no aeroporto, né? Mas que, na verdade, depois pode ser solucionado, pode trazer... Claro que, assim, não é uma recompensa que vai pagar o que você passou ali, Sim. entendeu? Mas, assim, de certa forma, você muda a visão da pessoa sobre aquilo e você é um instrumento para essa pessoa conseguir fazer essa mudança de visão, sabe? Então, eu acho que tanto trazer informação pros passageiros, porque eu acho isso legal, né? Das pessoas terem você como referência, Sim. tirar dúvidas com você, quanto poder fazer com que ela mude essa visão. Igual hoje, muita gente fala que quem é cliente mesmo sabe. Se aconteceu uma vez, não, que aconteça de novo. Pra poder viajar de novo, entendeu? Sim. Isso o próprio cliente fala. Então, assim... E eu acho que também vem muito da questão da informação. Quando a gente não sabe o que a gente faz, se a gente chega lá, por exemplo, cancelou, você desespera, você não sabe o que você vai fazer. Se você é ansioso, então você entra numa crise muito grande. Se você sabe que você tem direito, você consegue agir com maior naturalidade frente àquele transtorno que você tá passando, né? Então, eu acho que é isso. Em relação ao direito como um todo e a figura de uma advogada por completo, qual que é o maior desafio de ser uma advogada atualmente? São muitos. Mas eu acho que o principal é porque não depende só de mim. É uma profissão de meio, né? Então, assim, infelizmente, eu vou fazer o melhor do que eu puder para poder levar o processo da pessoa até o juiz. Mas, infelizmente, não sou eu que vou decidir. Claro. Então, assim, eu posso fazer o melhor processo do mundo. Se o juiz entender que não tem jeito, ele vai entender que não tem jeito e a pessoa não vai ganhar. Por mais que, se olhar ali na lei, tá ali
e a pessoa tem direito. Você olhar, não, é uma situação absurda, mas infelizmente, né, não depende de mim. Exato. Então, é uma coisa que eu sempre falo com os meus clientes, né? Por isso que a gente nunca pode falar que a causa ganha. Porque é uma sensação de impotência mesmo, às vezes. Porque, por mais que você saiba que seu cliente tem direito, que é uma ação ótima, você fica ali naquela. Será que vai ganhar? Será que não vai? Você se formou poucos meses antes da pandemia chegar no mundo todo. Logo, quando você adentrou no mercado de trabalho como advogada, você, de certa forma, já pegou durante a pandemia, mas principalmente depois da pandemia, situações novas que a pandemia gerou dentro da advocacia. Por exemplo, as famosas audiências virtuais. Todas as vezes que eu converso com algum advogado ou uma advogada, eles sempre falam de que, claro, tirando o episódio nefasto da pandemia, na área do direito, a questão das audiências virtuais foi um advento positivo. Sim. O que mais a pandemia mudou na advocacia como um todo? Eu acho que essa questão de praticidade, por exemplo. Não só praticidade. Por exemplo, isso aí da audiência virtual. Não é só o fato de ser uma audiência virtual. É o fato de que te possibilita ter cliente em qualquer lugar, Exato. Entendeu? Então, assim, por exemplo, eu tava viajando, eu tava trabalhando. Então, assim, a gente não precisa de um lugar físico, de ter que ir em balcão, ter que ir lá no fórum, ficar à mercê ali de... Às vezes até mesmo do seu cliente ter que ir na audiência, entendeu? Porque às vezes é um trabalho, não quer perder... Entendeu? Então, assim, eu acho que isso, possibilitar ter clientes em todo o Brasil, né? Às vezes, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. E essa facilidade mesmo de você fazer de onde você estiver. Conquistar um cliente é diferente de ter um cliente. Eu, como leigo, e por ser um cliente de vários estabelecimentos, independentemente do segmento em que ele atue, é diferente você, se eu fosse um empreendedor, é diferente eu ter um cliente que vai estar ali um dia, mas no outro ele pode não estar mais, ou talvez nunca mais voltar. É totalmente diferente do que conquistar um cliente, que consiste em ter sempre esse cliente contigo ali dentro do seu estabelecimento, consumindo, se for um restaurante, se for um bar, ou se for uma advogada, como é o seu caso. Dentro da advocacia, quais são os pilares básicos para poder conquistar um cliente e, principalmente, ter e garantir a confiança desse cliente com o seu trabalho? Então, primeiro eu acho que entra naquilo que eu falei no início, né? Que a gente tem que entregar o melhor da gente em tudo que a gente vai fazer, né? E entender que cada cliente é um caso, cada cliente é um cliente, Exato. entendeu? Pra mim pode ser um cancelamento, sei lá, 2 hoje. Mas pro cliente não é, entendeu? Pro cliente é o cancelamento dele. Então, assim, é tratar o caso de forma mais humanizada possível. E tentar retratar tudo que aquele cliente viveu, entendeu? Não levar aquilo como uma forma mais prática. Porque é a dor do seu cliente, né? Exato. E isso também quando você vai conversar com ele. Porque muitas vezes os clientes, eles não têm, né, conhecimento do direito deles, não sabem o que deveria ter feito. Então, assim, é ter uma sensibilidade para poder conversar com ele. Porque às vezes os clientes estão buscando isso, né? Eles querem uma pessoa que os acolham. Então, eu acho que ter essa sensibilidade, saber conversar com o cliente e dar o melhor de si mesmo. E claro, né? Passar as melhores informações sempre, manter atualizado sobre o processo, tudo isso. Ser uma advogada mulher é ainda mais desafiador? Com certeza. Infelizmente, questão de respeito, né? Por mais que a gente tente se impor, nem sempre é fácil. Sim, E a gente não pode abaixar a cabeça, claro. com infelizmente. certeza. Qual que é o maior sonho que você já realizou sendo advogada? Eu não sei se entra nesse quesito, né? Mas eu acho que, tipo assim, ver a gratidão das pessoas por um trabalho meu. Eu acho que isso é muito gratificante. Qual que é o maior sonho que você almeja realizar sendo advogada? Tem muitos. Pode falar todos se quiser. Eu acho Aqui que é a gente faz isso reconhecimento mesmo. Expandir, sabe? Sim. Acho que é isso. Já como advogada dentro do direito do consumidor, me fale o dia, o mês, ou o ano, ou o episódio que aconteceu na sua vida profissional e nesse mesmo dia você chegou em casa e falou consigo mesmo, ou conversando com a sua mãe pelo telefone. É exatamente isso que eu quero fazer pelo resto dos meus dias aqui na Terra.
Eu acho que quando eu consigo uma sentença boa, né? Ou quando um cliente vem e, tipo, agradece muito, sabe? Eu acho que é isso. Isso aí que mantém a gente firme, né? Sim. Que a gente vê que a gente tá fazendo o trabalho certo. Em relação à advocacia, e para quem não é da área, é claro que hoje o mundo mudou demais. Mas eu lembro quando eu era criança, quando a gente pensava na figura de um advogado, era sempre uma pessoa de mais idade, um pouco mais velha. Se for homem, um homem já de cabelo branco, de terno e gravata. Se for mulher, da mesma forma. E você se formou muito nova e já vem obtendo sucesso dentro da sua profissão, também ainda muito nova. O quão é interessante e tem sido benéfico para você, mesmo tão jovem, já obter consigo várias experiências e adquirindo muito conhecimento. O quão ser uma jovem advogada também é um ponto positivo, pensando lá na frente. Eu consigo ver uma visão... Eu tenho uma visão muito grande, assim. Toda hora. Relaxa. Eu consigo ter uma visão muito grande de que é só o começo. Sim. Entendeu? Então, assim, é ver que tá no caminho certo mesmo. Dentro da advocacia como um todo, e toda a área profissional ela tem suas mazelas. Seja entre os profissionais, ou seja, os olhos da sociedade para com esses profissionais, enfim, toda profissão tem algo a ser melhorado. Na visão da doutora Fernanda Cabral, o que você vê na advocacia, e aí você pode escolher, seja na relação com outros advogados, seja na questão do direito mesmo, nas leis, enfim, fique à vontade, perdão. O que você acha que é a grande mazela do cenário da advocacia como um todo hoje em dia? Então, eu acho que é uma parte polêmica, hein? Agora. Eu acho que é uma grande mazela, mas ao mesmo tempo, isso pode ser benéfico também. Mas o que eu ia falar é o seguinte: essa sensação de impotência que eu falei antes, que às vezes o cliente tem todo o direito, tá lá, tá nítido, né? Tá detalhadinho, Sim. provado, certinho, e o juiz pode entender que ele não tem aquele direito, entendeu? Então, assim, a gente fica impotente nessa área. Mas aí também vem pelo outro lado. Se a gente for parar pra pensar, pode ser um caso meio, né? Um caso que dê brechas, e que o juiz pode entender que o cliente tem o direito, assim. Então, assim, mas eu acho que, na maior parte das vezes, eu acho isso ruim. Porque acaba que a gente não tem tanta segurança no que a gente faz, e a gente nunca pode ter certeza que, não, esse caso aqui a gente vai conseguir com certeza, entendeu? O que é a vida pra você? Não sei. Lógico que você sabe. Essa parte vai cortar, né? Não, fique à vontade. Pode responder. É que eu lembrei daquele meme, que é a vida. Fique à vontade. Ai, meu Deus, deixa eu pensar. A vida eu acho que é o dia a dia, sabe? Eu acho que a gente tem que tá firme no nosso propósito, porque vão ter dias ruins, mas vão ter dias bons. Mas nunca é uma linha contínua, assim, né? Assim, então, nunca é linear. Então, a gente tem que entender, a gente tem que ter resiliência, né? Pra poder aceitar aí os dias mais turbulentos, mas que vem dias bons também. Com certeza. E a vida, ela é como se fosse um livro, né? De páginas positivas e páginas negativas. Você que, como advogada, deve ler vários e vários livros, ou teve que ler vários livros para poder se formar, e hoje em dia, para se manter antenada às questões do direito do consumidor, sabe que todo livro que se preze, ele tem páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. Todo livro ele tem ali páginas contando histórias boas, ou uma parte mais leve e uma parte mais difícil, mais pesada. E todo livro que se preze, Fernanda, ele tem uma capa, ele tem um título, ele tem a numeração das páginas, e ele tem uma outra coisa que começa com a letra C, que todo livro tem. E eu vou perguntar para você, qual que é essa paradinha com a letra C que todo livro tem? Conclusão? Não. Também. Não, vai tirar isso, pelo amor de Deus. Nossa. Não, também tem. Mas é a outra resposta que eu quero. Não sei. Capítulos. Uhum. Todo livro tem capítulos. Positivos ou negativos. E pelo fato da nossa vida se parecer como um livro, esse livro ele também tem capítulos positivos e negativos. Só que além disso, ele também tem capítulos da vida profissional e da vida pessoal. Uhum. Na vida profissional, um capítulo muito interessante e importante da sua vida pode ter sido quando você passou na prova para você poder cursar direito.
Depois, obviamente, quando você se formou já como uma profissional, quando você conseguiu obter o primeiro ou a primeira cliente, depois quando conseguiu ganhar a primeira causa. São capítulos importantes na sua vida profissional. Só que eu acho que o mais interessante é que na nossa vida enquanto CPF, enquanto ser humano, esses capítulos são ainda mais importantes porque normalmente esses capítulos são em forma de pessoas que podem ser únicas e especiais e que são muito importantes na construção da nossa vida aqui na Terra. No livro da sua vida, como você classificaria e como você contaria no livro da sua vida, com incontáveis páginas, imagino, o capítulo que atende pelo nome de Cíntia Alvarenga? Minha mãe. Eu acho que é o exemplo, né, que a gente tem dentro de casa, é a pessoa que dá força, Sim. é a pessoa que dá o apoio. Eu acho que é a nossa necessidade, né, de estar ali com a mãe, poder contar com o apoio e o auxílio dela. Qual que é o grande momento que você tem com a sua mãe? Às vezes aquele momento que ela não lembra, mas você vai lembrar pra sempre. Eu acho que todos, assim, que a gente tá juntas no dia a dia ali, mesmo nas dificuldades, né, nas brigas, mas é entender que tá uma pela outra, entendeu? Eu acho que é isso. E o tal do Fernando Cabral? Qual que é a importância dele na vida da Fernanda Cabral? Eu acho que o seu nome tem a ver um pouco com ele. Diz que não, viu? Diz que não é fazer. Ai. Mas eu acho que é a mesma coisa, sabe? Eu acho que família é a nossa força. Sim. Se eu não tivesse o apoio dos meus pais igual eu tenho, né? Tanto da minha mãe, principalmente do meu pai também, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje, entendeu? Então, assim, toda decisão minha, eu sempre consulto meu pai. É ele que me ajuda, me apoia. Ele que fala se eu tô indo pelo caminho certo, se eu não tô. Então, assim, é a pessoa que realmente tá ali me dando suporte. Fernanda, a vida também é feita de momentos, né? Positivos ou negativos. Qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Eu acho que em momentos, assim, de crise mesmo, de questionamento, se eu tava seguindo o caminho certo. Porque eu sempre tive a vida profissional como uma... É muito importante pra mim, sabe? É muito importante que eu esteja no caminho certo. Exato. E a partir do momento que eu não estava vendo propósito nisso, eu comecei a meio que, né, enfiar no buraco mesmo. Sim. Então, eu acho que, obviamente, obter a ajuda profissional, né, psicólogos e tal, e tentar ter muita resiliência. Claro. E eu acho que foi esse mesmo. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Aquele momento que você jamais vai se esquecer. Você fala profissional ou pessoal? Fique à vontade para escolher. Eu acho que são muitos momentos felizes em várias fases de vida diferentes, né? Agora, voltando para esse lado profissional, Sim. Eu acho que foi quando eu me descobri mesmo. Quando eu comecei a entender que o que eu queria. Tipo, sabe quando você se sente no caminho Sim. certo? Eu acho que isso me traz mais felicidade. Agora o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-las ou defini-los com uma palavra. Podemos ir? Vida. Vida. Eu acho que é resiliência mesmo. Deus. Tudo. Família. Base. Amor. Amor? Eu acho que família. Cíntia. Amor. Fernando. Amor também. Colégio Imaculada. Eu acho que lembranças. Granduquesa. Pode trocar do Colégio Imaculada? Pode. Pergunta de novo. Fica falando, pode falar. Valores. Granduquesa. Segurança. Diamantina. Família também. Belo Horizonte. Minha vida. Direito. Propósito. Direito do consumidor. Isso aí é fácil que você faz. Você falou que não tinha pegadinha. Mas não tem pegadinha mesmo, não. Não tem, melhor. Mas é porque é muito difícil falar assim. Uma palavra só, muito Direito difícil. do consumidor? Minha área, eu não tô brincando, não. Eu acho que habitualidade, porque tem todo dia. Claro, também, certo. Fernanda Cabral. Resiliente.
Agora o jogo do superestimado e o subestimado. O que consiste isso? Você, como advogada, chique, muito esperta, inteligente, sabe que o superestimado é aquilo que as pessoas superestimam demais. Colocam lá no céu e você fala assim, não, eu acho isso superestimado, eu não gosto. Não é pra mim. Só que, na maioria das vezes, a gente não fala muito essa palavra nos nossos dias, no dia a dia. A gente troca essa palavra por uma frase. Não é isso tudo. Quem é que nunca usou essa frase para determinar uma comida, uma bebida, uma pessoa, um jogador de futebol, um restaurante, um bar? E o subestimado é ao contrário do superestimado. É aquilo que você dá muito valor, gosta muito, mas você vê que muita gente não gosta. Você fala, pô, gente, isso é subestimado. Eu acho que deveria ser mais valorizado, ou mais pessoas gostarem. Me fale uma comida superestimada na sua visão. Que você não come de jeito nenhum. Ou pode até já ter comido, mas você fala assim, é superestimado. Não vale tudo isso. Então. Cachorro-quente. Você não gosta de cachorro-quente? Eu gosto, mas pra mim é X. Me fale uma bebida, pode ser alcoólica ou não, superestimada. Você não bebe de jeito nenhum. Suco. Você Suco não desses gosta de de caixinha? Faz um mal danado, né? Ah, não sou fã, não. Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero. Superestimado ou superestimada. Você não escuta do seu Spotify de jeito nenhum. Nossa, não faço a menor ideia. Tem um estilo de música que você não escuta. A não ser que você escute todos os estilos. Eu sou bem musicais. eclética. Ou tem uma banda que você não escuta de jeito nenhum. Você pode me ajudar? Fala aí alguma. Não, mas eu tenho que saber o que você escuta. Superestimado? Uma banda? Ou um cantor de um gênero. Que às vezes você pode até gostar do gênero, mas desse cantor específico... Nossa, eu não sei. Não tem nenhum. Não. Que eu saiba assim, não. De cabeça? Ao invés de você responder isso, vai responder uma outra coisa, então. O que as pessoas superestimam demais no direito? Que você vê com a experiência que você já tem, que não é o mais importante, mas você vê quem está começando, principalmente, incorrer nesse erro na sua visão. Ah, formalidade, né? Eu acho que já foi a época. Entendi. Talvez a época quando a gente era criança, né? Tinha essa informalidade. É, igual você formalidade. falou ali, né? De Isso. pessoas com terno e tal. Exato. Claro que assim, existem, né? A pessoa questão tem que da imagem. tem que ter lógica, noção. Sim. Mas também não tem que ser aquela, né? Entendi. Eu acho que as pessoas às vezes colocam muito no pedestal. Me fale uma comida subestimada. Subestimada. Eu ia falar... É o que eu mais gosto, mas ela não é subestimada, que é japonês. Eu amo. Mas não é subestimada, né? É demais. Você eu acha? detesto. Sério? Eu acho ao contrário, eu acho superestimada. Você acha? Nossa, Deus minha me comida livre. preferida da vida. Sério? Aham. Aqui, muita gente... Agora falando sério, muita gente fala a comida japonesa como superestimada. Sério? Absoluta. Que isso? Me vale uma bebida, alcoólica ou não, subestimada. Quero que você bebe, mas você vê que muita Água gente... com gás. Ah, não. Eu pelo amor de amo. Deus. Aí não. Eu Jesus também amo. amado, credo. Não, vai ter que respeitar. Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero, subestimado ou subestimada. Que quando você fala pra alguém que você escuta, o pessoal fala assim, nossa, você gosta disso? Pois é. Vai eu gosto. depender pra quem que eu vou perguntar. Tem isso também. Ai, Deus. Que difícil. Ou um gênero. Pode escolher o gênero também, se você quiser. Ah, não sei. MPB, tem muita gente que não gosta, Você né? gosta de MPB? Gosto. Olha, Mas que assim, ao chique. meu redor, muita gente Não, é julga. porque você é muito jovem pra gostar de MPB. Brincadeira. Me fale algo subestimado no direito, que você acha que as pessoas deveriam valorizar mais e dar mais atenção. Eu acho que é essa sensibilidade. Porque às vezes as pessoas estão ali no dia a dia na correria que trata cada Sim. caso como se fosse qualquer caso. Entendi. E eu acho que essa sensibilidade faz a diferença. Defina essa conversa com uma palavra. Ah, foi muito agradável. Gostei bastante. Tô muito feliz de estar aqui. Foi uma felicidade enorme poder ter esse reencontro contigo Sim. aqui e automaticamente eternizar todo o seu enredo maravilhoso de vida. Muito obrigado. Eu Foi que uma honra ter agradeço. você aqui. Guardarei esse dia aqui pra sempre. Tô muito feliz, realmente. Tamo junto, doutora Fernanda. Ela não gosta que chama de doutora, por isso que eu faço questão de chamar ela de doutora. Nós somos colegas. Muito obrigado, Fernanda. Foi uma honra.
sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Foi um prazer estar aqui, realmente. Junto. Fiquei muito feliz com a oportunidade. E assim, só desejo muito sucesso aqui também. Eu sei que só tem a crescer. E muito obrigada. Tamo junto. Fernanda Cabral, que foi essencial para essa conversa, mais do que especial no dia de hoje, o primeiro episódio desta incrível semana aqui do Resenha Cast. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e volto em uma próxima oportunidade. Até mais.